Meus irmãos, aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 21, versículo de número 21, Jesus diz assim: Jesus, porém, respondendo, diz: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim vos será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Olha o que Jesus declarou. Jesus falou sobre o poder da fé, o poder da palavra. No livro do profeta Ezequiel, conta-se o vale de ossos secos. Estava um vale cheio de ossos, um grande exército de soldados mortos. E o que aconteceu? O Senhor Deus disse para o profeta: profetiza, abre a tua boca e fala com os ossos, que eles voltarão a viver. E ele falou, e se formou um grande exército, se levantou. As nossas palavras, ela tem o poder tanto de destruir como construir. Depende da forma que você vai usar. Foi uma palavra só que fez Titanic afundar. O dono daquele navio disse que nem Deus. O jornalista perguntou: e sobre a segurança do seu navio? Porque são mais de 1000 pessoas que vão a bordo desse navio. Ele olhou para o jornalista e disse assim: nem Deus afunda este navio. Então ele usou a expressão errada. Aquilo que sai da nossa boca, o que falamos, Deus vê, os demônios vê. Então, você pode ver que muitas mortes aconteceram por causa de uma palavra. Muitas das vezes, uma discussão, uma pessoa disse uma palavra errada, o cara já estava indo embora e de repente o cara voltou e disse: o que você disse? O que você disse? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque as nossas palavras, elas que trazem o nosso futuro. As suas decisões hoje, o que você fala hoje, é o que decide o teu futuro. Você pode ver que foi somente uma palavra do rei Nabucodonosor que fez Deus castigar ele. Deus começou a abençoar Nabucodonosor, e ele olhou e disse assim: todo este império não foi eu que construí com a minha magnificência? Na mesma hora ele ouviu uma voz do céu que dizia assim: por causa do teu orgulho, deixará de habitar entre os homens e pastará como boi. Na mesma hora ele criou como se fosse assim os pelos de animais, e ele foi tempo comendo pasto de boi. Então as nossas palavras, ela tem poder. Jesus chegou perto de uma figueira para ver se tinha fruto e não tinha. Jesus olhou e disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. Na mesma hora a figueira secou e os discípulos ficaram pasmos com aquilo. Jesus disse assim: vocês ficaram admirados com isso? Tudo que vocês disser e acreditar, assim será feito. Entrando para a vida conjugal entre casal, depende muito do cuidado. Hoje, para um casal viver bem, para um casal hoje chegar à velhice, que hoje é muito raro, hoje um casal novo chegar à velhice junto, tá difícil, hein?
Porque, não é feio quando o homem erra, que tá aquele clima ruim na casa. Às vezes ele disse uma palavra que desgostou a esposa, e as palavras têm poder. Existem palavras que doem mais do que pancada. Palavras, lembre disso, o poder da palavra. Por isso que você tem que ter cuidado com aquilo que você fala. Não é feio o homem chegar e dizer: meu amor, eu disse isso ontem com você, e eu vi que você não gostou. Me perdoa, me perdoa pela minha estupidez, me perdoa. Então, aquele pedido de perdão já é palavras positivas. Então você já vai receber uma retribuição de volta como: tá bom, meu amor, eu te perdoo. Então ali, o que impede hoje das pessoas soltar palavras positivas é o orgulho, a soberba. Eu não vou dar o braço a torcer, eu sou desse jeito e não mudo. Quem quiser viver comigo é desse jeito, quem não quiser, que se dane. Então, na vida conjugal, o marido, ele luta para agradar a esposa. E no decorrer do dia, até para a esposa, para o marido atender bem a mulher à noite, para a mulher atender bem o marido à noite quando forem dormir, depende muito da forma que vocês se tratam no decorrer do dia. O homem tem que usar palavras boas, agradável para a esposa, porque ela vai ouvir e vai guardar aquilo. Se for palavras boas, ela vai guardar aquelas palavras boas, e à noite ela vai te recompensar. Se for palavras negativas, quando chegar à noite que vocês forem se atender, a esposa vai dizer: eu tô com dor de cabeça. O marido vai dizer: não, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça, eu quero dormir, tô cansado. Então muitos relacionamentos não vão para frente porque as pessoas não têm freio na língua. Isso se chama domínio próprio. Tiago, ele disse que Deus, ele colocou freio nos cavalos. Os homens colocam freio nos cavalos para impedir ele de tomar direções erradas. Exatamente isso. Tua boca, ela pode soltar palavras que pode construir o teu relacionamento, como pode destruir o teu relacionamento. Então nós vemos que as pessoas, o que está faltando hoje? O que está faltando? O que está faltando nos relacionamentos é o Espírito Santo. Olha, as pessoas hoje acham que sem ler a Bíblia, sem orar, sem tirar um período de oração, as pessoas vão ter o Espírito Santo na casa. Não vai, meu irmão. Se você não manter uma vida de oração, de consagração a Deus, o Espírito de Deus não tem como trabalhar na sua casa. A nossa luta, ela é espiritual, é contra espíritos maus. E da mesma forma que Deus, ele usa a nossa boca para falar palavras de vida eterna, o diabo muitas das vezes usa a nossa boca para falar palavras de morte, para ferir o teu marido, para ferir a tua esposa, para poder o quê? Para o casamento não ir para frente, para a família sofrer, para os filhos sofrer. E uma coisa que você não deve esquecer: Deus, ele odeia pessoas orgulhosas, porque todas as vezes que Deus olha para uma pessoa orgulhosa, ele vê Satanás naquela pessoa. Foi o orgulho que expulsou Lúcifer do céu. Deus, ele gosta de pessoas humildes. No Salmo 51 diz que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado, coração humilde. Por que Jesus veio humilde? Sabe por quê? Porque os humildes agradam a Deus. Jesus até falou sobre a oração de dois homens que foram ao templo. Um era um fariseu e o outro um publicano.
O fariseu orgulhoso, Deus não ouviu a oração dele, mas o publicano, com cabecinha baixa, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Então entenda uma coisa: as tuas palavras têm poder. Use sempre palavras positivas. Quanto mais palavras de amor, de carinho você puder dizer para a sua esposa, para o seu marido, melhor. Quando você estiver zangado, fique calado, não diga nada. É nesses momentos que saem palavras terríveis da nossa boca, que muitas vezes a gente se arrepende de ter falado, mas já falou. Então entenda uma coisa: suas palavras, ela tem poder. Lembre que com uma palavra, o dono do Titanic afundou o barco. Esse navio do Titanic fez uma viagem e não chegou ao fim da viagem, por causa de uma palavra negativa que o dono do barco disse: nem Deus afunda esse navio. Então as nossas palavras, elas têm que ser vida. Nós temos que entender uma coisa: mas irmão Pedro, como eu ter palavras de vida na minha boca? Como eu fazer de tudo para agradar o meu marido? Como eu fazer de tudo para agradar a minha esposa? Oração e leitura da palavra de Deus. Infelizmente hoje você só tem tempo para as redes sociais. Você só tem tempo hoje para o Facebook, para o Instagram, entendeu? Para o Quai, para o TikTok. Então esse tempo que você passa, já pensou essas 2 horas que você passa nas redes sociais? Se você passasse 2 horas lendo a Bíblia no quarto, orando pelo teu esposo, orando pela tua esposa, quantas bênçãos não viriam sobre a tua família? Então muitas das vezes os demônios, eles atacam teu casamento, atacam o teu relacionamento, porque você não está se protegendo com as armaduras de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. Tiago, ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. A nossa luta, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra demônios. Aí você acha que é brincadeira? Muitas pessoas, devido ao orgulho, deixaram para dizer palavras positivas quando já era tarde demais. Cuida bem da tua esposa, cuida bem do teu marido. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com as palavras que você solta, ela tem um poder grande. Então pensa bem antes de abrir a boca e falar. O que você vai falar, vai construir. Se você feriu a tua esposa, chega para ela: meu amor, eu falei aquilo, me desculpa, isso não vai acontecer mais. Pronto. Então as palavras, ela tem um poder de construir ou de destruir. Depende da forma que você vai usar suas palavras. Então lembre de uma coisa: pense bem antes de soltar palavras da sua boca. O apóstolo Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Diz que até o tolo, ele se torna sábio quando ele fala pouco. Quando ele fala pouco. Quando ele fecha mais a boca, fala menos, tem mais cuidado. Cuidado quando você for usar o celular. Tem pessoas que pegam as tuas palavras e diz que você disse isso sem você ter dito. Então muito cuidado quando você for usar as redes sociais, o WhatsApp, entendeu? Cuidado com aquilo que você fala. Uma palavra pode destruir sua família. Você vê que um homem, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu servo está miseravelmente doente. E o Senhor tem poder de curar ele. Jesus disse assim: por me leve até ele. Aí o homem disse assim: Senhor, eu sou um pecador. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas diga, Senhor, diga somente uma palavra
e assim será feito. Jesus olhou e disse assim: em toda Israel nunca eu vi tanta fé como a fé deste homem. Jesus colocou a mão no ombro do homem e disse: vá, seja feito segundo a sua fé. Quando chegou lá, o homem estava curado. Aleluia! Glórias a Deus! É tão gostoso a pessoa ter comunhão com o Espírito Santo e a pessoa ter cuidado com aquilo que vai falar. Tem pessoas que são ricas, tem pessoas que são milionárias, mas não tem cuidado naquilo que fala. Uma atitude errada pode gerar até morte na vida de pessoas. Como um empresário muito rico bateu num rapazinho pobre, porque era rico. De repente aquele rapazinho pobre saiu e trouxe mais ou menos uns 5 mascarados e mataram o empresário. Não é à toa que muitos empresários estão morrendo a bala por causa disso aqui, ó, a língua. Então entenda uma coisa: uma família, ela se torna bem protegida quando nós oramos a Deus, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós tiramos tempo para Deus e fazemos da nossa casa um altar de oração, quando nós somos humildes, quando nós temos cuidado com aquilo que falamos, quando nós valorizamos aquilo que Deus nos deu. Tem pessoa que não valoriza o que Deus deu. Quando vai valorizar, é tarde demais. Então valorize o esposo que Deus te deu, valorize a esposa que Deus te deu. Cuida, zela, para você não perder. Hoje, encontrar um bom relacionamento está igual ouro, está difícil. Então cuidado com as tuas palavras, aquilo que você fala pode tanto destruir o teu casamento como pode construir o teu casamento. Depende da forma que você usa essa tua boca. Use só palavras de amor, palavras amorosas. Cuidado com o tom de voz, nada de altear o tom de voz. Sempre manter um tom suave, agradável. Ignorância não leva a lugar nenhum. Então, esta é a mensagem de hoje para todos nós. As nossas palavras têm poder para construir ou destruir. No livro de Provérbios diz assim: o poder da vida e da morte está sobre a tua língua. Exatamente isso. O poder da vida e o poder da morte está sobre a nossa língua. Então vamos ter cuidado, cuidar daquilo que Deus nos deu e manter uma vida de leitura diária da palavra de Deus. Solta o celular, sai das redes sociais, ocupa tua mente com as coisas de Deus, ou então, cedo ou tarde, Satanás vai destruir sua família. Se você não vigiar, Satanás destrói sua família. Agora, se você manter uma vida de oração, leitura da palavra de Deus, vigilância, cuidado quando for falar, isso se chama vigiar, se policiar, cuidado para não usar palavras que ofendam a tua esposa, cuidado para não usar palavras que ofendam o teu marido. Se você vigiar, manter uma vida de oração, leitura da palavra de Deus, Satanás pode tentar destruir tua família, ele nunca vai conseguir, porque ao redor da tua casa estará um grande exército de anjos com espadas de fogo para te guardar. Mas isso depende muito das tuas palavras. Chame o Espírito Santo para estar dentro da tua casa. Chame Jesus. Jesus mora no meu coração. Abençoa minha esposa, o meu marido. Abençoa meus filhos. Então cuidado, se afaste das más companhias. Cuidado com as más companhias. Tem muitas famílias sendo destruídas por causa de más companhia, porque tem pessoas que lhe jogam no problema. Quando você entra no problema, que a casa cai, aí eles pegam o beco, deixam você sozinho na miséria. Cuidado, porque as nossas palavras, ela tem grande poder. Deus abençoe.